Ei, gente, tudo bem? Vamos então para a nossa oitava parte da nossa série Andando com Deus em Tempos de Crise, que mais do que uma análise, é apenas uma descrição narrativa com apontamentos práticos, com lições de vida. Esse é o intuito nosso. E hoje a gente inicia um outro capítulo, que é o capítulo 19. E eu diria a você, a nível introdutório, que o capítulo 18 ele tem um início e um fim. Ele inicia-se com Deus chamando Elias, o tesbita, para anunciar a seca. Na sequência, a história vai ocorrendo, tudo que a gente já viu aqui. E por fim, o capítulo 18 se encerra com o fim desse período de seca e a palavra se cumprindo da chuva que Deus disse que iria mandar ao fim daqueles 3 anos de seca. Então veja, o capítulo 18 parece que ele se fecha. E é como se agora Elias estivesse desobrigado da missão que ele cumpriu. Mas aí me veio algo ao coração quando eu comecei a ler o capítulo 19, que diz respeito ao chamado de Elias. Não é nenhuma lição que eu quero pontuar outras coisas, mas isso, a nível de introdução, me chamou a atenção. Gente, escuta uma coisa. Quem tem a vocação, o chamado, quem anda com Deus com uma missão e propósitos específicos, não é como alguém que vai para o expediente de trabalho, encerra, fecha a conta e volta. O chamado tem implicações que nos acompanharão a vida inteira. A vida inteira a gente carrega as implicações daquilo para o que nós somos chamados e vocacionados por Deus. Por que eu lhe digo isso? Porque o capítulo 19, ele abre assim, ó. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Eu quero falar de uma outra lição, mas eu preciso abrir esse parêntese aqui. Não acabou não, Elias. Não fechou não, Elias. O chamado traz desdobramentos para a vida inteira. Mas quando eu olho especificamente para esse texto, há uma lição do Evangelho que salta aos olhos aqui. A lição do Evangelho, que é a seguinte: o ciclo da violência somente se estanca com a resposta do Evangelho. Eu não estou falando que a violência não deva cessar por outros meios, inclusive com a força do Estado. Não estou falando disso, não. Eu estou falando no nível relacional, nas relações interpessoais. E Jesus nos ensina no Evangelho que a gente não deveria responder à violência com mais violência. O que os Evangelhos nos ensinam é que nós deveríamos nos livrar do homem mau. Se ele quer andar 1 milha, anda 2. Se ele pede a capa, entrega a túnica. Se ele bate numa face, oferece a outra. Mas livre-se do homem mau, sem com que você se torne perverso como ele. E é essa a resposta do Evangelho que quebra o ciclo da violência. Perceba que não há como negar que naquele desafio que Elias fez aos profetas de Baal, termina com a carnificina.
Profetas de Baal foram mortos ao fio da espada. E o que isso provocou em Jezabel? Em Jezabel isso provocou a ira perversa, que se propôs agora a fazer o mesmo contra Elias. Então, minha gente, a violência ela gera ciclos que se retroalimentam. Às vezes isso está dentro do ambiente familiar. E uma geração vai transmitindo a outra geração que a violência é a única alternativa à violência. Violência em todos os níveis, em todos os sentidos, seja física, seja verbal ou qualquer que seja a dimensão. Mas o Evangelho nos ensina que eu devo quebrar esse ciclo com a resposta do Evangelho. Eu sei que há muito para ser dito sobre isso, mas eu queria ainda destacar que a mensagem de Jezabel é uma mensagem que invoca a espiritualidade dela, dos seus deuses, quando ela afirma que os deuses me castiguem. A violência, quando ela tem discurso religioso, supostamente piedoso, como a história nos ensina, é ainda a pior forma das violências, porque ela traz Deus para uma área e para um cenário que não carrega o espírito do Evangelho. Porque no espírito do Evangelho, a resposta que eu devo dar à violência é estancando, como Jesus ensinou, orando pelos que me perseguem e abençoando os que me amaldiçoam, e me livrando do homem perverso, ainda que seja possível perder túnica ou andar outra milha ou entregar a outra face. Mas é assim que o ciclo de violência se encerra. Pois bem, quando Elias ouve a ameaça, o versículo 3 e 4 diz o seguinte, acompanhe. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegando a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Essa é uma lição que eu acho muito preciosa. Escute isso. Gente que anda com Deus também pensa em desistir. Talvez essa minha fala agora esteja chegando a alguém que esteja como quem caminha no deserto. Porque essa linguagem de que Elias foge e entra no deserto é muito simbólica. Porque o deserto carrega essa arquetipia da solidão, da angústia solitária. E é nesse espaço e nesse lugar de conflitos internos profundos que Elias pede a morte. Senhor, já tive o bastante. Elias já não enxerga perspectivas. Elias entende que já deu, que já cumpriu. E agora ele não quer mais viver. Ele sabe que muitos já se foram e ele diz, eu não sou melhor do que ninguém. Me tira daqui. Ô meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Gente que anda com Deus também pensa em desistir muitas vezes. Gente que anda com Deus também pensa em abandonar muitas vezes. E eu faço questão de colocar isso em relevo para que você não se sinta sem fé por isso. Não é ausência de fé. Porque Elias pede para o Senhor tirar-lhe a vida. No sentido de que nem na experiência da desistência ele se enxerga longe do seu Senhor. Mas gente com Deus às vezes também pensa em desistir. Você está pensando em desistir?
Você não vê mais perspectiva? Você acha que já cumpriu tudo o que você tinha de viver? É assim que você se sente? Se você sente assim, você não é menos cristão ou menos servo ou serva de Deus do que em qualquer outro momento da sua história. Eu devo dizer que isso faz parte da jornada. A gente vai entrar na vida em muitos desertos ainda. E a gente sempre aprende. E eu quero encerrar esse vídeo citando qual é o final imediato dessa história. Diz assim a sequência do texto: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. A última lição que eu queria nesse vídeo deixar para você é essa, ó. A jornada é longa, mas você nunca estará sozinho. Aleluia por isso. Levante-se e coma. Ah, mas como é que o pão assado sobre brasas quentes apareceu? Ah, como é que o jarro de água está ali? Olha, quem está vivendo a experiência daquele deserto solitário não tem essas perguntas mais não. Há certas questões que se tornam desnecessárias, irrelevantes. O que importa, do ponto de vista existencial, é que Deus está lhe dizendo: a jornada é longa, acabou nada, encerrou não, terminou ainda não. Tem muita coisa para você viver, há um chão pela frente. Levante-se, coma, ande, viva. Agora você precisa saber de uma coisa: você nunca estará sozinho. Se for preciso, Deus vai tocar em você dizendo: opa, acorda, uma vez. Ele vai tocar e dizer: come, bebe, vai, anda, duas vezes. E tantas vezes quanto sejam necessárias, Ele vai despertar você do seu sono, para que você levante a cabeça, siga firme na jornada, porque você jamais estará sozinho. Acolha essa palavra no seu coração e siga firme, porque Deus está conosco. Abraço. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.